Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus mesmo. Eu não sei se perceberam a importância de a gente ler esses trechos nesse conjunto. E eu penso que a leitura por si só, contextualizada e não versículo por versículo, mas obtendo contexto de uma sessão maior, parece que os versículos fazem melhor sentido. Eu quero começar nessa manhã me remetendo um pouco a domingo passado. No domingo passado, a gente olhou os versículos 28 e 29, e em outra ocasião já tínhamos olhado também o versículo 4 desse capítulo, e vimos ali que Deus define como objetivo final da sua obra de salvação a nossa santificação, ou, em outras palavras, nos fazer semelhantes a Jesus. Isso é fundamental. Eu queria que você, desde esse momento, prestasse atenção nessa ênfase aqui. Porque se esse é o objetivo final da salvação, eu preciso ter isso no meu horizonte para alimentar o meu caminhar no presente. Se é a conformidade com Jesus, que aqui Paulo tem em vista, e Deus tem em vista quando entregou seu Filho na cruz, e isso a gente viu no versículo 4, para que a lei se cumprisse em nós. E agora então nos versículos 28 e 29, a gente vê esse texto de que tudo coopera, mas há uma finalidade. Há uma finalidade. No versículo 29, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Você tem isso no seu horizonte como cristão? De que sua missão é se tornar parecido com Jesus? Pastor, isso é uma coisa óbvia.
Longe de ser óbvio. A igreja pode ser lugar de qualquer coisa, mas a igreja hoje tem sido um lugar de conformidade à imagem de Jesus. Porque se essa é a finalidade da própria salvação, e se a gente perdeu de vista essa finalidade, isso é um problema, e não é um problema pequeno. John Mark Comer, um autor de uma obra muito conhecida hoje, chamada Praticando o Caminho, escreve assim: ao contrário do que muitos supõem, Jesus não convidou as pessoas a se converterem ao cristianismo, nem as chamou para se tornarem cristãs. Jesus convidou as pessoas a se tornarem seus discípulos, em um modo totalmente novo de viver. A frase tem impacto, é para você parar e pensar mesmo. Ou seja, Jesus não nos convida à conversão ao cristianismo, até porque ismo, né, tem a ideia de ídolo, de entidade, e daqui a pouco a própria religião se torna o nosso Deus. Mas se ao contrário, nós temos diante de nós uma pessoa, o Filho, a quem a gente é convidado a imitar, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. De fato, a gente não é convidado a se converter ao cristianismo, a gente é convidado a caminhar com Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: deixem tudo para trás e me sigam. Talvez a melhor palavra para explicar o que é um discípulo, e eu preciso usar o contexto da época, onde os rabinos tinham os seus discípulos, e os discípulos, talmidim em hebraico, imitavam o rabino, aprendiam do rabino. Talvez a melhor palavra para descrever um discípulo é aprendiz. O termo é útil porque evoca um modo de educação que é, atenção, intencional, corporificado, relacional e baseado na prática. Um tipo de aprendizagem bem diferente do nosso tempo, queridos. Eu sei da minha educação enquanto criança e adolescente, eu não fui educado para viver, eu fui educado para conhecer conteúdos, para reter conhecimento, para passar no vestibular, para ter um bom trabalho. Não me ensinaram a saber viver. Ou seja, essa ideia do rabino e os seus talmidim, seus discípulos ou aprendizes, carregavam uma educação intencional, com data, com hora, com corpo presente, com convívio, com relacionamento humano, com prática. O modelo de aprendizagem de Jesus estava muito longe do nosso sistema educacional ocidental. Não é coisa só do Brasil. Na palavra aqui de dois estudiosos, Spangler e Tverberg, aspas, aprender não se tratava tanto de reter dados, mas obter uma sabedoria para a vida, absorvendo-a daqueles que rodeavam você no convívio. Na multidão dos conselheiros se encontra sabedoria. Por que a gente é orientado a guardar as tradições, respeitar os mais velhos? Esse era o método antigo pelo qual os rabinos treinavam os seus talmidim, ou discípulos. Seguir Jesus, então, significava caminhar ao lado dele em uma postura de escuta, atenção, aprendizado, observação, imitação, obediência. Que imagem nós temos hoje de Jesus? Eu vou fazer uma outra pergunta. Olhando os pastores que estão à frente de comunidades, em que sentido esses pastores hoje se assemelham a Jesus? A Jesus, pessoa, homem, Deus, Jesus. Para os primeiros aprendizes de Jesus, o objetivo não era passar num teste, numa prova, ou obter um diploma, ou receber um certificado para colocar numa parede.
Até porque o próprio rabinato não era formado em meios oficiais, era convívio. O candidato a rabino convivia na casa de um outro rabino. O aprendizado era dominar a arte da vida no mundo bom de Deus, aprendendo com Jesus sobre como fazer progresso no reino de Deus. Quem é o nosso rabino hoje? Quem é o nosso professor? Quem é a nossa referência sobre qualidade de vida? Porque sim, há quem pense que Jesus não tem algo a oferecer nesse particular. O que ele veio fazer? Nos salvar. Será? A palavra cristão, meus irmãos, é usada apenas 3 vezes no Novo Testamento. E eu vou colocar em perspectiva essa estatística com a palavra discípulo, que é usada 269 vezes. 3 vezes cristão, 269 vezes discípulo. O que não surpreende, como disse Dallas Willard, o Novo Testamento foi escrito sobre discípulos, por discípulos de Jesus e para discípulos, para seguidores de Jesus. A palavra cristão significa literalmente pequeno Cristo ou mini Messias, poderia se dizer assim, o que é muito bonito. Aliás, a gente não tem problema em cantar que somos pequenos Cristos. Foi originalmente usada como epíteto religioso para zombar dos seguidores do caminho. Assim eles eram chamados, a seita do caminho. Tipo a nossa assim, sabe? Com o tempo, porém, os nossos pais antepassados aceitaram a calúnia e usaram o nome de cristãos para se identificarem como pessoas, sim, dedicadas à imitação de Cristo. Eis o problema. Hoje esse já não é mais o sentido que a palavra transmite para as pessoas. Para muitos no Ocidente, cristão é apenas alguém que mentalmente aceita alguns aspectos essenciais do cristianismo, até a doutrina da Trindade, os credos, e que pode ou não frequentar a igreja ou a frequenta ocasionalmente, porque afinal está tudo dentro da sua cabeça. Criamos um ambiente cultural no qual você pode ser cristão sem ser um aprendiz de Jesus. Grande parte da pregação do Evangelho hoje, infelizmente, meus irmãos, não chama as pessoas a uma vida de discipulado. Seguir a Jesus é visto como opcional, um caminho extra, pós-conversão para aqueles que aí sim querem ir mais longe. Será? Tragicamente, isso criou uma igreja de 2 níveis, onde um grande número de pessoas creem em Deus e até frequentam regularmente a igreja, mas não reestruturam sua vida diária como aprendizes de Jesus. Não foi o que ele disse em Mateus 11? Aprendam de mim, sou manso e humilde de coração. Mas o que nós fizemos com Jesus? É um pouco o que hoje a educação também se tornou. Os pais é que decidem que os filhos têm que ouvir como ensinamento. Se não estamos sendo formados intencionalmente por Cristo, de novo uma frase de John Mark Comer, então é provável que estejamos sendo formados de uma outra maneira, não intencional, não consciente, por alguém outro ou por alguma coisa. Mas todos seguimos alguma coisa ou alguém. As redes sociais estão aí para provar isso. Não seja ingênuo, não seja tolo. Você segue alguém, você se espera em alguém, você tem um valor maior que alimenta o seu caminho hoje. E se você deixar a vida te levar, alguém ou alguma coisa é quem está te levando. E é por isso que a caminhada com Jesus, em termos de aprendizado, precisa de intencionalidade.
Começa amanhã a semana, já hoje, segunda-feira, o que eu vou fazer, que meios eu vou adotar para aprender a me tornar mais como Jesus. O Espírito Santo vai fazer, isso não é intencional. Isso não é imitação, isso não é aprendizado, isso não é discipulado, isso não é seguir Jesus. Nos evangelhos, por exemplo, encontramos com frequência dois grupos de pessoas, os aprendizes ou discípulos e as multidões. Sempre são dois grupos. O grupo dos aprendizes incluía todos os seguidores de Jesus, apóstolos, alguns outros discípulos, mulheres. As multidões eram as demais pessoas. Isso não é à toa. Não existe uma terceira categoria de cristãos, não seguidores, que geralmente concordam com boa parte do que Jesus diz, frequentam os cultos, mas não os seguem intencionalmente e não fazem uma tentativa séria de obedecer aos seus mandamentos. O que eles pensam? Tudo bem, ao final, quando eu morrer eu vou para o céu. Eu sei o que é. Essa nítida divisão, queridos, entre aprendizes e multidões é um artifício retórico usado pelos evangelistas. A ambiguidade do termo multidões é intencional, é uma forma de dizer ao leitor ou ao ouvinte em qual grupo você está. Você é um rosto na multidão ou você é um aprendiz de Jesus? Volte ao texto de Romanos. Deus lá é o autor, o sujeito. Ele faz com que tudo coopere para o teu bem. E o versículo seguinte explica qual é esse bem. Te fazer semelhante a Jesus. Dallas Willard diz o seguinte: a maior questão que o mundo enfrenta hoje, em meio a diversas necessidades de partir o coração, em meio às dores do mundo, é se aqueles que se identificam como cristãos se tornarão discípulos, estudantes, aprendizes, praticantes de Cristo, aprendendo constantemente com Ele sobre como viver a vida do reino de Deus neste mundo. Não é o que Romanos mesmo diz? Que Deus aguarda, o mundo aguarda a revelação dos filhos de Deus? Portanto, o maior problema que o mundo enfrenta hoje, não se engane, meu irmão, não são as alterações climáticas. Não é o capitalismo de vigilância, os direitos humanos, o espectro de uma guerra nuclear. Não é essa polarização infernal que o nosso país atravessa, e não só ele. Por mais que tudo isso é importante, você pode imaginar quantos desses problemas já teriam sido resolvidos ou atenuados se os bilhões de seguidores ou cristãos do mundo de fato fossem aprendizes de Jesus? Você acha que não ia fazer diferença? Se somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra, e todas as propriedades da luz e do sal, alguma diferença ia acontecer. Jesus não está procurando convertidos ao cristianismo, mas aprendizes do seu reino. Um número cada vez maior de cristãos não concorda com Jesus em questões cruciais como padrão de vida feliz. Quem hoje olha para Jesus e diz, esse cara era feliz, esse cara tinha vida plena, eu quero imitar ele. Esse cara tinha conhecimento, esse cara era sábio, esse cara era um modelo no relacionamento humano, eu quero imitar ele. Ou será que a gente só enxerga Jesus como alguém necessário para salvar a gente dos nossos pecados? O que fez Paulo considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por amor de quem ele perdeu todas as coisas e considerou refúgio? O que está faltando em nosso coração, em nossa visão espiritual, para ver a beleza que está no Filho? É isso. Muitas vezes a ideia de seguir a Jesus é uma ideia pesada. É uma ideia de fazer grandes esforços, de seguir alguém que você não ama, de ir pelo mesmo caminho
de uma vida que você não admira. O que você admira é aquele coach, é aquele formador de opinião, ele é aquele influencer, é aquele pastor. Com aquele tipo próprio que atrai você. Um número cada vez maior de cristãos não concorda com Jesus em questões cruciais como para o seu florescimento humano. Há um autor que diz assim que Deus não veio nos fazer cristãos, Deus veio nos fazer plenamente humanos. Está totalmente verdadeira essa ideia. Deus veio resgatar a humanidade que um dia a gente recebeu e que manchou pelo pecado e se tornou o que é hoje, objeto de vaidade, ciúme, busca de poder. E na igreja isso acontece igualzinho. Eles preferem, esses cristãos, confiar em um político, em um Messias, em uma celebridade, ou até mesmo em um pastor desonesto, mas muito carismático, porque afinal eles querem ter um bom espetáculo. Meus irmãos, se seguir Jesus é confiar nele para levá-lo à vida pela qual você anseia, é muito difícil você entregar a sua vida a alguém se você não respeita essa pessoa. A minha oração nessa manhã é que Deus abra os nossos olhos para quem é Jesus. Não só enquanto Salvador, mas com todos os seus atributos de homem perfeito, de modelo de vida sábia, de empreendedor, irmão mais velho. Muito tem sido dito na igreja ocidental sobre perdão de pecados, o que é bom. Aliás, a gente passou por Romanos até agora enfatizando um monte isso. Quando chegamos no capítulo 8 é que começou o tema da santificação. Paulo não fugiu desse assunto e sabe que é a cruz fundamental quando ela lida com os pecados. Afinal, o pecado é o maior obstáculo no caminho para uma pessoa que quer ser inundada de amor. Mas o que é pecado, meu irmão? É dito com frequência que a palavra pecado, você deve ter ouvido já isso, hamartia no grego é errar o alvo. Beleza. Mas qual era o alvo? Onde a gente errou? E para o que a gente está sendo resgatado? Essa é a pergunta fundamental que você tem que responder. O alvo é perdoar pecados, ou o perdão de pecados tem uma finalidade que é resgatar a plena humanidade que um dia você recebeu e desenvolvê-la como guardador do jardim, cultivador do jardim, cooperador com Deus na obra dele. Pergunto para você nessa manhã, o seu alvo é perfeição moral? É isso que Deus nos criou para ser? Buscar perfeição moral? Deus te criou para você poder apresentar o seu livro contábil perante a corte celestial e não ter nenhum débito ali? O objetivo de Deus para você é não quebrar nenhum dos seus mandamentos. Note, tudo são coisas verdadeiras. Mas é para isso que você foi criado. E se talvez você foi criado para se relacionar com Deus, para amar a Deus, para caminhar com Deus, para se unir a Deus. E se o objetivo for a cura da sua alma pela participação na vida da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e se Deus quis para você a adoção junto a uma nova família multiétnica, tribos, povos e nações, por meio de Cristo. E se o objetivo é nos tornarmos o tipo de pessoa permeada por amor, como Jesus foi, sabedoria e força, inclusive para no futuro governarmos com Cristo o próprio cosmos, como os evangelhos nos deixam a entender. Irmãos, a nossa ideia de salvação tem sido muito pequena, muito limitada, muito passiva. Sim, na salvação
nós somos passivos, não há participação nenhuma nossa, mas a salvação é para alguma outra coisa. Eu noto às vezes, na vida cristã, uma acomodação, uma falta de perspectiva, falta de inspiração, uma falta de horizontes de fato sobre quem Deus nos está tornando e o que Ele fez para chegar lá. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Muitas versões do Evangelho por aí afora não tem nenhum chamado para você se tornar esse aprendiz. E nós não somos melhores do que ninguém aí fora. Seguidamente pedem que você faça uma única oração, acredite num conjunto de doutrinas, e aí chamando para o nosso assado aqui, doutrinas da graça, os reformados. Frequente a igreja, garantindo assim que você então vai para o céu, porque afinal é tudo Deus que faz. Entretanto, em uma reviravolta bizarra, esse evangelho não requer necessariamente uma vida de aprendizagem e uma caminhada com Jesus. Quando Jesus disse que veio buscar e salvar o perdido, essa é a salvação que ele tinha em mente, será? Vocês estão perdoados, está consumado. Volte cada um agora para a sua casa e vivam. Basta-nos uma leitura superficial dos evangelhos para descobrir, meus irmãos, que estamos subestimando tudo o que Jesus intenciona para nós. Porque, por exemplo, quando a gente lê Gálatas capítulo 5, Paulo escrevendo que o fruto do Espírito é alegria, amor, longanimidade, bondade, verdade, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito. Meus irmãos, não se assuste com o que eu vou dizer agora. Para Jesus, salvação tem menos a ver com levar você para o céu e mais com o céu descer na terra e tomar o seu coração. Para Jesus, salvação tem menos a ver com levar você para o céu e mais a ver com trazer o céu para a terra e tomar o seu coração. Não se trata apenas de Ele se tornar como nós e tomar o nosso pecado, mas é também nós nos tornarmos como Ele. É menos uma negociata, uma transação e mais uma transformação. Você entende isso? Não se trata apenas do que Ele fez por nós, mas também do que Ele fez, está fazendo e continuará fazendo em nós enquanto seus aprendizes. Trata-se de ser uma pessoa não só que Deus ama, mas uma pessoa também que ama a Deus e ama o próximo. Você pode dizer um amém para isso? E o que é possível fazer de forma intencional para chegar lá? Não é apenas aceitar o mérito da morte de Cristo, mas também receber o poder da sua ressurreição. Andar em novidade de vida no poder da ressurreição. Por último, não se trata apenas de você e eu como indivíduos. Ganhei minha salvação, toquites. Mas de uma formação de uma humanidade nova e da própria cura do cosmos. Quando Deus redimirá por completo a criação. É maior do que você envolve a criação. Ouça o resumo de Marcos, capítulo 1, versículo 15, sobre o Evangelho de Jesus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Meus irmãos, o que é o Evangelho? O Evangelho era aquela longa história de Israel atingindo o seu ápice em Cristo, o Messias esperado.
O Messias tinha vindo unir céu e terra, inaugurar o reino de Deus, uma sociedade saturada dele, templo dele, onde vigoram justiça, amor, paz. A mensagem central de Jesus era que esse reino já veio para todos, qualquer um, meus irmãos. Essa é a boa notícia a respeito de quem seja, de onde venha, de que cultura possa provir. Todos podem entrar nesse reino, ser abençoados e se tornarem seguidores de Jesus. Você lembra como os discípulos foram confundidos porque se aproximavam de Jesus? Até na maneira de falar, Pedro foi, com toda a sua simplicidade, encarado dessa forma. Então eu queria, nessa manhã, enfatizar bastante isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. E aí no versículo 29 explica que a gente foi predestinado para sermos conformes à imagem do seu Filho. E talvez por esse motivo, após a nossa morte, algumas surpresas poderão acontecer, porque daqui a pouco a gente não vai para o lugar que nunca desejou. Talvez a gente vá para um outro lugar. Se a gente gosta de poder, daqui a pouco a gente vai para um lugar que vai mostrar a falibilidade do poder. Veja o versículo 30 desse texto. Paulo aqui expõe o processo pelo qual Deus conforma os seus filhos à semelhança do Filho mais velho, Jesus. Paulo relaciona aqui 5 verbos ativos que descrevem o que Deus está fazendo em nossa vida. Isso é leve, né? Tem uma obra de Deus em nós para a gente chegar na conformidade com Jesus. A chave, meus irmãos, para compreender esse versículo é usar o critério do controle, de que cada verbo se refere ao mesmo conjunto de pessoas. O que é verdade sobre um verbo é verdade sobre os demais. Ou seja, não se trata de alguns a quem Deus chamou, alguns a quem Ele justificou. E assim por diante. Antes, o mesmo grupo que Deus conhece, Ele predestina, chama, justifica e glorifica. Porque quem começa a boa obra, completa. Então, se a gente olha para a nossa missão como aprendizes de Jesus também e pensa que a gente está sozinho, não. O nosso rabi, o nosso mestre, vai nos ajudar nos nossos tropeços. Não é alguns ou a maioria, é sempre os que, em outras palavras, todos os que. Se um desses verbos se aplica a uma pessoa, todos se aplicam. E aqui um pequeno resumo, então, do que Deus tem feito em nosso favor. Versículo 29. Conheceu de antemão, ou conheceu por antecipação. Naturalmente, em sua onisciência, Deus conhece o futuro, já viu todos que viveram e sabe os que viverão. Mas não é isso que Paulo está mencionando aqui. Do contrário, uma vez que aqueles aos quais de antemão conheceu também justificou e glorificou, o ensino seria de que todo mundo seria salvo. Não é esse tipo de conhecimento aqui. Na Bíblia, quando é dito que Deus conheceu de antemão, significa que Ele firmou o seu amor sobre alguém de um modo pessoal. Firmou o seu amor sobre alguém de um modo pessoal. Por exemplo, Jesus diz em Mateus 7, 23, nunca vos conheci. Não é que Ele não sabia quem eram as pessoas. É óbvio. Não significa que Ele nada sabe sobre elas, mas que não estabelecerá relacionamento com elas. Portanto, de antemão conhecer quer dizer amou antecipadamente. Amou de antemão. Versículo 29. Uma pesquisa em outros lugares onde conhecer por antecipação ou de antemão
ou presciência é usada, nos mostra isso também. Romanos 11:2, próprio livro que a gente está estudando agora. Veja o que diz aqui: Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. A ideia aqui, com ele se relacionou, amou. Assim Deus nos amou, e é um privilégio estar aqui hoje de manhã. Deus nos amou antes do início do mundo, meus irmãos. Isso é uma bênção, você não está aqui por acaso. E tem que dizer isso, e o óbvio tem que ser dito, porque a gente tem dúvidas sobre isso. Ainda versículo 29 e 30, predestinou, outro verbo extremamente importante. O significado é o mesmo que parece, sim. Predestinar significa estabelecer um destino para nós e para os outros, significa traçar um plano antecipadamente. Em grego a palavra é proorisen, que quer dizer determinar um horizonte e partir em busca dele. Não é só fazer o plano, é executar o plano. Deus, por nos amar, por nos conhecer antecipadamente ou de antemão, estabeleceu um destino para nós, qual seja, estarmos com Ele na glória, conformados à imagem de Cristo. O versículo 30 apresenta o terceiro verbo, chamou. Como vimos em Romanos 8:28, os chamados são o povo que Deus chamou e que ama a Deus. E amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. No versículo 30, os chamados são o mesmo grupo que é justificado e glorificado. Ou seja, meus irmãos, qualquer um que é chamado por Deus se tornará justificado e glorificado. Esses dias alguém me procurou com muitas dúvidas sobre a sua fé. E eu disse exatamente isso para essa pessoa: a tua própria busca é o indicativo de que Deus te chamou. Outros não estariam nem aí. Portanto, trata-se de uma iluminação interna que Deus nos envia a fim de nos despertar para a verdade, como hoje o culto foi aberto com esses termos. O Espírito Santo tem que agir, ele tem que chamar, ele tem que iluminar, ele tem que quebrar aquelas cadeias da incredulidade. Senão, ninguém por si só tem livre arbítrio para fazê-lo. Por isso que a obra é divina, não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Um exemplo perfeito está em 1 Tessalonicenses 1, versículos 4 e 5. Olha o que Paulo escreve aqui. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Como Paulo podia saber isso? O versículo 5 explica. Porque o Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas em poder também no Espírito Santo e em plena convicção. A convicção, o dizer sim ao chamamento, é a prova de que Deus escolheu, de que Deus amou, de que Deus os conheceu de antemão. Embora Paulo tenha pregado a muita gente, aqueles que responderam com convicção só o fizeram porque foram escolhidos, foram chamados por Deus, por meio do sermão do Paulo. E é por isso que a palavra não pode deixar de ser pregada. É por ela, é o anúncio do Evangelho que chama o pecador ao arrependimento. Então, 3 verbos já: conheceu, predestinou, chamou. Versículo 30, justificou. Ser justificado é ser declarado e tratado por Deus como alguém legalmente justo, inculpável, em virtude da obra de Cristo, dos méritos dele, da justiça dele. Esse status de justificados nos é dado pela fé quando a gente crê no Evangelho. O livro inteiro de Romanos tratou disso, queridos, até agora. A ideia aqui no versículo 30 é mostrar que a justificação não é um incidente isolado, mas está ligada de modo intrincável, inseparável,
ao plano inteiro de Deus e da atividade de Deus no mundo, desde antes do mundo, na eternidade. Entrando no tempo na história e terminando de novo na eternidade. Isso aqui está tudo conectado. Por isso que quando a gente enfatiza, até pelo legado da reforma, somente o tema da justificação pela fé, a gente está perdendo o quadro geral. É um fundamento importante que os reformadores recuperaram, é muito importante. Mas aqui tem outras coisas. Conhecer, predestinar, chamar, justificar. O versículo 30 nos mostra que ninguém é justificado se também não for conhecido por antecipação, ou escolhido, amado por Deus, e se não for chamado pelo Evangelho, quando ouve o Evangelho. Versículo 30, glorificou. Ser glorificado significa, o pacote está todo junto, ter todo o pecado erradicado e ser aperfeiçoado no corpo e na alma. É isso que Paulo já disse nos versículos 18 e 21 do capítulo 8. No 18, a glória que será revelada em nós. E no 21, a liberdade da glória dos filhos de Deus, sem limite de pecado. Glorificar. Glorificar. É claro que glorificar também no cântico tem a ver com dar a Deus a glória devida ao seu nome. Mas glorificação é um processo de transformação nosso, no que, gente? A imagem e semelhança do Filho. Mas esse processo já começou através da ação do Espírito Santo e do seu dom em nós, manifestando o caráter de Cristo. Observe que aqui Paulo fala de nossa glorificação futura no passado. Ele usa o verbo glorificou. Está querendo dizer que ela é tão certa quanto qualquer outra parte na cadeia de verbos, desses 5 verbos. É tão certa que bem poderia já ter acontecido. Os elos da cadeia, meus queridos, não podem ser quebrados. Talvez até o título para essa mensagem poderia ser esse. Os elos da cadeia não podem ser quebrados. Desde quando Deus te conheceu, até quando Deus te glorificou. É o plano de Deus para nós. James Denney explica a ideia assim: o tempo verbal glorificou é impressionante. É a expectativa de fé mais ousada que o Novo Testamento contém. Porque dá como certo uma coisa que ainda será plena ali na frente. O que isso representa, queridos, para a nossa vida agora? A gente que anda tão preocupado com coisas bem menores, coisas passageiras. A gente que gasta tempo, ansiedade, choro, desgastes, diante de coisas tão ínfimas diante desse quadro maior. Os cristãos experimentaram ser chamados ao ouvirem o Evangelho. E eles então desfrutam da justificação porque depositaram sua fé nesse Evangelho. Agora eles são capazes de olhar outra vez para os elos anteriores da corrente e saber que antes da criação Deus os amou de antemão e predestinou para serem justificados e glorificados. E os cristãos também podem olhar para os elos posteriores do futuro da corrente e saber que na eternidade conhecerão a glória imaginável da presença do Senhor. Esse é um bom motivo para a ansiedade. Esse é um bom motivo para a ansiedade. Não foi o que Paulo disse? Prefiro estar com Ele, o que é incomparavelmente melhor. Por que não estamos vendo isso? Se amamos a Deus, somos chamados. E se somos o povo chamado, então somos o povo que Deus amou de antemão, predestinou, justificou, prestes a ser glorificado. Meus irmãos, isso é maravilhoso.
Aí sim, chegamos no versículo 31. À vista dessas coisas, quais coisas? Essas? As próprias Bíblias que têm esses títulos, às vezes, acabam com o contexto. Geralmente a gente parte do 31, à vista dessas coisas. Mas que coisas? Essas coisas que Deus vai fazer desde que nos escolheu até a glorificação. O que podemos dizer quando a gente tem esse quadro maior, indestrutível, inquebrável, esse elo de correntes que não se pode partir? Aqui está a atitude do cristão, a partir dos versículos seguintes, que conhece esse quadro, esse elo de versos e verbos do que Deus faz. Paulo faz 5 perguntas. Versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante desse cenário, se o Deus que planejou a nossa glória é todo poderoso sim, a ponto de começar antes do mundo ter sido criado, por que temos medo de qualquer oposição? Quando um Deus desse tamanho, com tamanha bondade, nos escolheu dessa forma. Por que temos medo da oposição? O versículo 32 diz: aquele que não poupou o seu filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Meus irmãos, se o Deus que planejou nossa glória está disposto a abrir mão do seu bem mais precioso, uma pessoa da Trindade, o seu Filho unigênito, por que nos preocupamos com nossas necessidades? Por causa da nossa mente carnal. Por não sermos aprendizes de Jesus. Por vivermos uma vida secularizada. Por não termos a ação do Espírito Santo diariamente em nosso coração, abrindo os nossos horizontes para darmos valor ao que tem valor. E a gente convive com migalhas. Isso não é brincadeira. Por que nos preocuparmos com nossas necessidades? Não quer dizer que você vai ser negligente, preguiçoso, omisso. Mas por que nos preocuparmos com nossa necessidade diante desse quadro? Versículo 33. Quem trará alguma acusação? É Deus quem o justifica. Se o Deus que planejou a nossa glória nos declarou justos, justificados pelos méritos do seu Filho, por que nos sentimos culpados, mesmo quando alguém tenta impor sobre nós culpa? O próprio diabo faz isso, acusador. Paulo aqui não está negando, ao contrário, está nos alertando de que a acusação virá. A opressão acusadora, destrutiva, virá da nossa consciência, do diabo também, das pessoas. Eu não falo aqui de a gente ajudar os nossos irmãos e corrigir os nossos irmãos, mas sabe aquela atitude movida por condenação, por exclusão e não por reabilitação? Porque a gente nota isso. Quando você quer corrigir alguém para reabilitá-lo, ou quando você quer corrigir alguém para se sentir melhor que essa pessoa, ou porque você está ressentido. É diferente. A maneira como você faz indica os resultados que você vai ter. Versículo 34. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ressuscitou e também intercede por nós. Nós vimos até aqui como o Pai, o Filho e o Espírito agem na relação conosco. Vimos muito no capítulo 8 como o Espírito Santo intercede por nós. Vimos em 1 João 2 que também o Filho intercede por nós. Aqui, de novo, é dito que o Filho intercede por nós. Se o Cristo que levou uma vida perfeita
e teve uma morte perfeita, está diante do Pai em nosso favor, porque nos sentimos culpados e não perdoados. Quem pode nos condenar? Que autoridade humana tem qualquer autoridade diante de quem detém toda a autoridade nos céus e na terra? E chegamos no versículo 35. E aí a pergunta talvez mais importante. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a última pergunta, porque todas as outras, na verdade, são versões diferentes dessa última aqui. A única coisa que devemos temer de fato e que nos faria mal de verdade é sermos separados do amor de Cristo. Imagina chegar a um ponto da nossa caminhada em que Deus dissesse que não nos ama mais, que perdeu a paciência conosco, que se cansou. A questão central da vida cristã, aquela que provoca todas as outras dúvidas, preocupações e tensões, é essa aqui, meus irmãos. Existe alguém ou alguma coisa capaz de me separar do amor de Cristo por mim? Existe alguma possibilidade de Deus desistir de mim? Existe alguma possibilidade de eu fazer alguma coisa tão grande que me afaste definitivamente ou eternamente de Deus? Essa é a pergunta posta aqui, porque dessa pergunta vem todas as demais. Não é se eu sou bom, eu até posso ter ilusão que sou. Mas quando eu tenho consciência de que eu sou mal, mesmo assim eu posso confiar que Deus não desiste de mim? Ora, assim como os primeiros leitores de Paulo, nós, os leitores hoje dessa carta, olhando ao redor, vemos muitas coisas que parecem capazes de dizer isso. Que Deus não ama, que Deus não se importa, que Deus está surdo, que Deus está mudo. Esses dias eu gostei muito da frase de alguém, quando a gente estuda o período intertestamentário, 400 anos ali, desde o final, Malaquias, até os evangelhos, tem 400 anos ali, chamado período intertestamentário. Muitas vezes a gente ouve essa frase, né, que é o período de silêncio de Deus, período de silêncio profético, porque não há mais profeta, de fato, porque o caos se instaura. Mas eu gostei da correção que recentemente vi numa postagem: Deus nunca fica em silêncio. Deus nunca desiste. Deus nunca deixou de salvar, Deus nunca deixou de fazer. Deus nunca deixou de agir. Deus não é um maníaco, Deus não é bipolar. Problemas hoje, dificuldades, perseguição, vêm para todos os cristãos. A gente está acompanhando isso hoje, norte da África, Oriente Médio, fome, nudez, perigo, espada. Não vem para todos, mas vem para muitos. A experiência do povo de Deus através das eras tem sido, com muita frequência, enfrentar a morte diariamente. O que nós temos aqui no versículo 36, a citação do Salmo 44. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Os nossos irmãos da África, na parte norte do continente, vivem isso aqui. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em Roma começava a se erguer as forças de um grande império perseguidor. Então, enfrentar a morte diariamente, literalmente isso, diariamente era a realidade de muitos cristãos. Há muitos obstáculos ainda e grande oposição, e com certeza
qualquer uma dessas coisas poderia nos separar do amor de Cristo, certo? Não, diz Paulo. Na verdade, mesmo nas circunstâncias mais extremas, somos mais do que vencedores. Nenhuma situação é capaz de quebrar a cadeia do versículo 30. O Deus que conhece, predestina, chama, justifica, glorifica. E aí sim vem o título da nossa mensagem nessa manhã. Os cristãos triunfam não somente sobre o pior que existe na vida, mas em meio, mas também acima, por causa do Evangelho e do amor de Deus, acima do pior que a vida traz. E a vida traz as suas dores. O mal existe em cada um de nós. Imagine quanto mal. Eu vejo muita gente preocupada com a escola dos filhos, com as coisas mais grosseiras. Mas o mal está em nós enquanto pais, enquanto mães. E sutilmente a gente está preocupado com a festa das bruxas, mas a gente não tem compartilhado com os nossos filhos da bondade do Evangelho que poderia de fato garantir que nossos filhos ficassem de pé. Estamos preocupados com a causa transgênera, preocupados com outras diversas causas delicadas, é verdade. Mas o trabalho de educação diário, seu mãe, seu pai, é insubstituível. E é esse amor de Deus do Evangelho que vai dar base para o teu filho ficar de pé, fazendo mais do que vencedor. Você não vai estar com o seu filho na escola o tempo inteiro. Você não vai estar com o seu filho na faculdade. Você não vai estar com o seu filho no trabalho. Não vai estar. Então qual é a nossa confiança? Está aqui. É o Evangelho. A promessa de que no Evangelho, por causa do amor que não acaba, o amor de Deus, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Deus não perde nenhum daqueles que conheceu. Sim, Deus não deixa a ovelha para trás. Deus está sempre trabalhando para o bem daqueles que o amam. Versículo 28, tudo coopera. Ele detém o controle amoroso e soberano de cada aspecto da vida humana. E assim, Paulo tem, versículo 38, certeza, estou certo, de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então não é uma declaração genérica sobre o amor, é uma cadeia de ações verbais de um Deus que escolhe antes do mundo existir e que promete que a gente vai ser glorificado e que no meio desse caminho virão tentações, mas nós já somos mais do que vencedores. Nada na experiência humana, versículo 38, morte ou vida. Nada no reino espiritual, anjos ou autoridades celestiais, principados. Nada no tempo, ou no presente, ou no futuro. Preste bem atenção nas categorias. Em qualquer coisa que se oponha ao povo de Deus, poderes. Nada no espaço, altura, profundidade, versículo 39. Nada em toda a criação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque Deus nos ama simplesmente porque escolheu nos amar. E não porque você se consagra. E não porque você promete dar tudo para Ele. E não porque você é alguém superdotado na terra que atraiu a atenção de Deus, então agora Deus, Ele atraído por você, puxa, você é bom mesmo. Não, foi porque Deus escolheu nos amar, nos criar e depois de pecado, como pecamos, nos redimir, nos justificar
nos santificar e nos glorificar. Porque Deus nos ama simplesmente em razão da sua escolha, não por causa de alguma coisa em nós que muda, e nem por nada à nossa volta que também muda. Ele nos ama porque Ele é Deus e porque escolheu nos amar. Como não encarar esse Deus como um Deus pessoal? A gente tem que ter cuidado até com a própria Bíblia de tratar Deus, pessoa, relacional, como um livro que a gente decora, administra conhecimento, mas nele a gente não encontra Cristo. Lutero disse isso muito. Caminhe pela Escritura até encontrar Cristo, a esperança da glória. Nesse ponto da caminhada que concluo, muitas perguntas sobre predestinação vão surgir. Mas se prepare que o capítulo 9, semana que vem. Romanos, de 9 a 11, lidam de um modo completo com essas questões. Por enquanto, lembre-se de que o ponto principal de Paulo não é suscitar essa controvérsia, infelizmente mal explorada, caricaturada, determinismo versus livre-arbítrio, controvérsia pela qual muita gente briga, ofende e gasta tempo na internet quando deveria ser aprendiz de Jesus. Se você vai discutir um tema e defender a palavra de Deus, faça do jeito que Jesus faria, como aprendiz de Jesus. Mas se você acha que a sua missão é castar hereges, e que o ser discípulo de Jesus é tão somente conhecer a doutrina, você está redondamente enganado. O ponto principal de Paulo aqui não é suscitar controvérsia, determinismo versus livre-arbítrio, que inclusive é um problema filosófico, de difícil explicação. A gente tenta. Antes, ele está declarando com firmeza que devemos encarar a vida, não só os problemas, até mesmo o pecado, com uma confiança consistente, infalível. O Deus Todo-Poderoso do Universo planejou nos tornar tão perfeitamente santos e gloriosamente felizes que nada pode frustrar esses planos de Deus para nós. E atenção, perfeitamente santos e gloriosamente felizes são coisas inseparáveis. Nós ainda desconfiamos o que nós cantamos hoje pela manhã. Tudo a vida é o melhor. A gente não acredita. A gente não acredita que da vida, de toda a vida, o Filho único, primogênito, por meio de quem tudo existe, a gente acha que ele é menor, que ele é fraco, que ele não é tão sábio assim. E aí a gente, entregue pelas nossas cobiças, vai atrás de falsos pastores, falsos Jesuses. E é por isso que a gente é responsável pelos líderes e pastores a quem nós entregamos as nossas vidas. Você tem que olhar para o seu pastor e olhar em que sentido há conformidade com Jesus. O Deus Todo-Poderoso do Universo planejou, então, perfeição santa e felicidade gloriosa. Considere como Paulo está sendo prático aqui. Ele está dizendo: meu amigo, você foi chamado, descobriu o Evangelho, e o Evangelho ficou claro para sua mente com poder. Você pediu a Deus para justificar você, ótimo. Agora entenda o seguinte: isso não aconteceria a menos que o grande Deus do céu derramasse por você o seu amor
já nas profundezas da eternidade, antes do tempo, estivesse agora atuando continuamente, de modo infalível, para você pertencer à família dele. Pense. Vou repetir essa expressão. Pense. Você está com medo? Você não está pensando direito. Está preocupado? Não está pensando direito. Sente-se culpado? Não está pensando direito. Veja a lógica da graça acessível e justificação gratuita. É por isso que a gente não é só homem emocional, a gente é homem racional. E Paulo, nos seus argumentos, procura mostrar toda a cadeia lógica para você, na hora do sentimento falível, saber, pensar e dizer: não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que quem começou vai terminar. Pense. Não são essas doutrinas estanques para você fazer um curso de teologia. Isso é a tua vida. Por isso que tem aquela obra, né? Todos somos teólogos. Tem gente que acha que isso é supérfluo. Estudar a Bíblia é coisa para entendidos. Como é que você vai imitar Jesus? Como é que você vai seguir Jesus? Que cara ele tem? Que rosto ele tem? Como é que ele se manifestaria hoje no meio desse caos político em nosso país? O que ele diria? Claro que as pessoas se apropriam do nome dele, falam em nome dele. Os maiores absurdos, e a população não é crítica a esse respeito, e vai toda a multidão atrás. Tem um evento agora em São Paulo, no final do mês, que recorta um evento acontecido, me parece que em São Paulo. Um pregador americano esteve aqui, e ele fez lá aquela profecia: eu acabei de ouvir de Deus que o nosso presidente se converteu ao Evangelho do Senhor Jesus. Aí a multidão toda veio, né? Nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala em nome de Deus. Muito cuidado. A gente tem que ter responsabilidade. Porque assim como o Evangelho pode ser pregado, o Evangelho pode ser mal testemunhado e levar muita gente a uma ideia errada do Evangelho. Meu irmão, se você não está vivendo com essa segurança de um Deus que começou e vai terminar, a segurança no poder desse Deus todo-poderoso e amoroso, você pode ter muitas dificuldades na sua caminhada. Mas você é convidado a aprender de Jesus. E a gente tem um meio fundamental, indispensável, que são as Escrituras, sua palavra. A leitura nelas, a meditação sobre elas, a oração sobre elas. Aqui a gente pode dizer que temos a garantia da palavra de Deus. Talvez essa seja a sua pergunta: por que a gente abre o culto com leitura bíblica? No meio dos louvores, lê salmo. Antes da pregação, lê uma carta e lê um evangelho. Porque se eventualmente aqui você é alguém que não lê a Bíblia, e eu quero crer que não, você, ao longo de 3 anos, vai ter, se vem aos cultos, um outro desafio, você vai ter lido toda a Bíblia. Não são os textos preferidos que a gente escolhe. São textos que seguem uma espécie de classificação em 3 anos, de modo que de Gênesis a Apocalipse você vai ouvir em 3 anos toda a Bíblia. Por isso que eles são selecionados assim, até para o pastor não ficar pregando sempre o texto que ele gosta e a igreja ouvir só uma coisa, o que é comum, mais cômodo, né? Então a gente se submete a todo o conselho de Deus, a todo o desígnio de Deus. Não foi o que Paulo fez quando se despediu de Éfeso? Não deixei de ensinar a vocês todo o conselho de Deus. Baixa a tua cabeça.